Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no rádio, falando sobre temas relacionados à saúde do idoso, do envelhecimento saudável, da longevidade saudável. Então é um prazer mais uma vez, estamos aí à disposição. E o nosso tema de hoje é viver muito e com saúde. É possível? É possível sim, Marcos. A gente sabe que vivemos na época do envelhecimento saudável, né? Na década do envelhecimento saudável. A Organização Mundial de Saúde, ela priorizou de 2021 a 2030 um conjunto de ações integradas para que a gente possa promover essa década de forma a estimular as pessoas a viverem mais e viverem com qualidade. Acredita-se que no futuro os idosos do futuro serão idosos mais independentes, e não só em virtude do futuro em si, mas porque hábitos de vida, mas porque a medicina diagnóstica, a medicina ela evoluiu e a gente consegue viver mais e com aquela ideia e com a ideia de que seremos idosos mais independentes, não seremos tão dependentes como são os idosos de hoje. Então, para isso, é necessário que a gente tenha um conjunto de medidas, desde da saúde individual, do próprio indivíduo, até medidas coletivas, partindo de saúde pública, saúde coletiva também privada, para que a gente possa viver mais e viver com qualidade. São princípios, são pilares que a gente deve seguir. Isso é evidência científica, não é o que eu acho que a gente tem que fazer para viver mais e viver com qualidade. Alimentação saudável e atividade física são essenciais, né? Isso é bem orientado em virtude das doenças cardiovasculares, mas você se alimentar bem e ter atividade física, não ser sedentário, são dois pilares essenciais. Além da atividade física, além da alimentação saudável, é importante que a gente mantenha um sono reparador, que a gente mantenha uma qualidade de sono. Sono é fundamental para, inclusive, os outros pilares, para a gente controlar o estresse, para a gente ter uma sociabilidade melhor, para que a gente possa ter um propósito, para que a gente possa ter menos dores. Então, uma noite de sono bem dormida. Priorize seu sono, dormir bem. Eu sempre dou exemplo da Rainha Elizabeth, e ela priorizava bastante dormir bem. Ela viveu até mais de 90 anos e com muita qualidade de vida. Então o sono seria um terceiro pilar. Se socializar, manter atividades, vínculos com outras pessoas, seja deles dentro de casa com os seus familiares, seja eles na comunidade mesmo em si, na comunidade em si. Então o ser humano é um ser sociável, então a gente precisa se relacionar com as pessoas. A pandemia mostrou que o ser humano, ele isolado, ele adoece mais, ele tem mais problemas de ordem mental e física também. Então, para viver bem, você também tem que envelhecer socialmente, você tem que socializar, você tem que criar vínculos, você tem que ter boas amizades, ter bons vínculos afetivos. Então, a partir de hoje, a gente sabe que um envelhecimento saudável, para que você possa ter mais anos de vida e com qualidade, você começa a fazer sua poupança. Eu sempre gosto dessa analogia. Você começa a fazer suas economias, seus investimentos em saúde, já na idade adulta. Você tem que, a partir de hoje, começar a dar exemplo também às suas atividades, às suas obrigações, às suas economias, para que você possa gastá-la na velhice. Então, a partir de hoje, já começa a se alimentar melhor, fazer atividade física. Se você não tem bons vínculos afetivos, se você não se socializa, procure se socializar.
Se você não dorme bem, procure dormir. Se não dorme, não consegue, você tenta tratar, desde hábitos de higiene do sono, que a gente sempre prega aqui, a mesmo tratar a insônia em si ou outros transtornos do sono. Foi motivo de alguns programas. É necessário que você comece a partir de hoje. Fazer sua cadernetinha de poupança na saúde, para que você possa colher na terceira idade. Outro pilar é o controle do estresse. A gente sabe que os diagnósticos de doenças mentais, eles vêm evoluindo, eles vêm cada vez mais promovendo saúde mental e trazendo a saúde mental como tão importante quanto a saúde física. E as duas coisas não se separam. A saúde mental ela repercute na física e a física repercute na mental. Então, o controle do estresse, leia-se o tratamento de doenças como depressão, ansiedade, leia-se meditar, relaxar, ter um final de semana para que você possa reparar, recarregar suas energias, ter um ambiente saudável de trabalho, um ambiente saudável nas suas relações. Tudo isso faz com que você minimize o estresse. Se você não consegue, tem a doença, não se esconder, procurar tratar. Vacinar hoje é um pilar de você envelhecer bem, se você se vacina regularmente. A gente sabe que a vacina, as vacinas, elas foram uma das maiores invenções da humanidade, né? A gente conseguiu erradicar doenças que antes eram extremamente prejudiciais e traziam uma mortalidade muito alta, né? Então, vacinar-se é sinônimo de envelhecer com saúde. Ter propósito na vida, não adianta, como eu sempre digo aqui, acordar, não ter o que fazer, não ter motivação para nada, e quando o paciente se aposenta ou vai ficando mais dependente, ele acorda muitas vezes só para tomar remédio, levar carão, dizer que não pode isso, alguém dizer que ele não pode isso, não pode aquilo. Não, a gente precisa criar, ressignificar a vida e ter um propósito. E por fim, Marcos, assim, além de também passar por hábitos saudáveis de cigarro, álcool, tudo isso a gente tem que evitar. Entra nos hábitos de vida, na alimentação, hábitos de vida. Eu gostaria de levantar a importância também da avaliação periódica, seja com o seu médico da unidade, seja com o seu médico de confiança, seja com o seu médico que você nunca foi. Essa check-up periódico, ou essa reavaliação periódica, ou a consulta periódica, não se resume só a fazer exames, né? Não se resume só muitas vezes ao check-up cardiológico. O ser humano ele é complexo, né? A gente tem que fazer um check-up desde a prevenção do câncer, né? A gente viu que a evolução do tratamento do câncer parte da evolução da medicina, seja diagnóstica, né? Detectando precoce doenças. Então é importante fazer exames de prevenção em busca de encontrar doenças que possam ser tratadas precocemente, mesmo sem que ela dê sintomas, né? Um check-up também parte de uma avaliação da saúde mental do indivíduo, das preferências, da cultura. Então, envelhecer bem, ter muita saúde, sem dependência, parte também desse princípio de você fazer check-up, um check-up que eu diria integral, uma avaliação periódica. Também não adianta ir uma vez e nunca mais ir. Não necessariamente você vai sair de lá tomando remédio ou com os exames de taxa somente. Não, é muito mais além do que isso. É ver o seu cartão de vacinação, é avaliar seu grau de independência, sua capacidade funcional, é avaliar sua integridade nutricional, sua integridade antropométrica, assim vamos dizer, sua capacidade física. Como eu falei, é avaliar sua capacidade cognitiva, ver seu sono, ver se você tem alguma doença no humor. Então, a ideia hoje era falar sobre os pilares do envelhecimento saudável e reforçar essa que, por incrível que pareça, é a mais negligenciada.
a parte de que a gente precisa fazer avaliação periódica. As pessoas tendem a achar que um médico só encontra doença, se para o médico é achar doenças e eles querem saúde, na verdade, mas o médico ele vai detectar precocemente e fazer uma avaliação muitas vezes, pelo menos na geriatria, quando a gente trabalha essa parte de geriatria preventiva, a gente vai planejar um caminho de envelhecimento com saúde, detectando falhas nesse trajeto que você tem até hoje ou incentivando algum hábito que você ainda não tenha. Além de, mesmo você já idoso com doenças crônico-degenerativas, com várias doenças, a função é controle de doenças. Esse é um pilar também importante para que você não fique dependente. Controlar doenças crônicas, controlar a dor, controlar o risco de quedas, controlar a memória, controlar o risco de fratura tratando osteoporose, é também você viver saudável mesmo na velhice, é você envelhecer com saúde. Por mais que você tenha que fazer algumas intervenções, tomar alguns medicamentos, por mais que você tenha que ter alguns cuidados, você esse pilar de controle de doenças crônicas e de check-up periódico é fundamental. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia a todos vocês que fazem a 95 FM. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Belise. Eu queria saber dele se a gente sentir uma forte dor entre os peitos, com ânsias e vômito, se é sintoma de infarto. E aí, doutor Belise? Sem dúvida é a primeira coisa que a gente tem que afastar. Forte dor no peito, tem que ir para o hospital para fazer um eletro. A precordialgia, a dor torácica, angina, a dor do infarto, ela não é a dor torácica, que é essa dor entre os peitos, é mais comum, mas é a mais perigosa. Então, dor torácica é igual a você precisar ir no serviço de saúde e fazer um eletrocardiograma. Afastado isso, não é infarto, aí você vai pensar em diversas outras causas de dor torácica. Desde questões osteoarticulares, doença na coluna que pode irradiar, a dor pode vir para frente, para a região torácica anterior, doenças no estômago, como úlcera, como esofagite, como gastrite, doenças no estômago em geral podem trazer sintomas de dor torácica. Mas como a dor torácica é perigosa e que pode levar você ao óbito, é importante que as pessoas vão ao serviço de saúde e afastar isso. Nos idosos, Marcos, o sintoma mais comum, assim, de infarto, ele nem sempre é a dor torácica. É por isso que o idoso é considerado atípico, ele é considerado oligossintomático. Ele infarta, na maioria das vezes, com dispneia, com cansaço. Ele tem um cansaço de uma hora para outra. Lógico que boa parte deles tem a dor precordial, mas quando tem, ela é um pouco atípica, ela é um pouco sutil, ela é discreta. Eles têm outros sintomas associados que confundem muito a síndrome coronariana e o infarto. Então, o paciente idoso não espere só que ele tenha a dor no peito típica, irradiando para a mandíbula, para o braço esquerdo, não. Ele pode ter essa dor menos característica e ele pode ter outros sintomas que a gente chama de equivalentes isquêmicos mais comuns do que no adulto jovem. O nosso vídeo pergunta aqui, doutor Belise, um nódulo de tireoide medindo 0,56 de tamanho e que já deu calcificação e se encontra na categoria 4B, precisa cirurgia? Precisa ser, assim, nódulo de tireoide, ele é ele é bem frequente ser encontrado na população idosa, mas na maioria das vezes ele é benigno, né? Ele não precisa ter intervenção, ele precisa ser monitorado. Geralmente nódulos abaixo de 1 centímetro, dependendo da sua característica, e aí a gente tem umas escalas de estratificação de risco, né? Tem o chamas, tem o TIRADS, que
que são classificações ultrassonográficas. O ultrassom, ele diz a característica daquele nódulo, ele diz o tamanho e diz se aquele nódulo tem algumas características que pode requerer que ele seja biopsiado. Então, o nódulo a gente vê o tamanho e vê essa categorização ultrassonográfica. Dependendo dessa categorização, a gente vai fazer a biópsia. Se a biópsia mostrar que é benigno, na maioria das vezes a gente só monitora, né? A gente faz a cada 6 meses um exame de ultrassom e vai vendo se cresce, se piora. Se for maligno, não. Aí é uma outra coisa. Tem que ir para o cirurgião de cabeça e pescoço para ele avaliar, planejar como é que vai ser esse tratamento. Então, nódulo de tireoide é uma afecção assim benigna, é comum, principalmente na medida que a gente envelhece, a gente palpa, todo dia a gente palpa o nódulo de tireoide. Agora, se ele é grave, não é grave. Na maioria das vezes ele é benigno, não requer biópsia, principalmente se forem nódulos pequenos com classificação ultrassonográfica de baixo risco. Então, se é um nódulo grande, com a classificação, no caso dela aí, chama-se 4, né? No caso é meio centímetro, não é tão grande assim, mas tem uma categorização que requer, provavelmente, uma biópsia. Então, não se assustem tanto assim com nódulos de tireoide, principalmente paciente idoso com nódulos pequenos e com a categorização, com a estratificação de baixo risco. No caso, é tranquilizar e procurar ajuda médica, né? Ela perguntou assim sobre cirurgia. Antes da cirurgia, ela tem que, provavelmente, fazer uma biópsia. Ela tem que procurar o médico dela para ele avaliar, juntar não só o exame, decidir se vai fazer a biópsia e, a partir disso, dependendo do resultado da biópsia, seguir o caminho da cirurgia de cabeça e pescoço ou não, ou ficar monitorando a cada 6 meses com ultrassom. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, Marcos, e queria mais uma vez parabenizar a nossa escola, a Escola Multicampo de Ciências Médicas, nota máxima pelo MEC, que formou e entregou médicos à sociedade essa semana. Terminou as festividades, as cerimônias, a gente colocou grau, fizemos o baile e eles já estão com o CRM aí dispostos a trabalhar. É a 4ª turma que a gente forma, me sinto muito honrado por ter sido homenageado como professor, parabenizar todos os formandos, parabenizar o nosso Siridó, que cada vez mais desponta como uma terra de pessoas assim, não só que são, tem receptividade, mas de pessoas que estudam, de pessoas que promovem a educação. Então, parabéns à Escola Multicamp, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, parabéns a todo o Siridó, parabéns a Caicó e principalmente parabéns aos nossos alunos. Ok, 7h50.